Me chamo Kohei, e no meu primeiro dia na nova escola, eu tropecei literalmente na menina mais popular do colégio inteiro. E foi aí que eu descobri que ela era uma vampira completamente maluca, que queria esvaziar as minhas veias e me transformar no lanchinho dela. Tudo começou quando eu desembarquei na ilha e comecei a caminhar em direção à academia. Lá, a vice-presidente cheinha de personalidade, Erika, já estava posicionada estrategicamente para me dar as boas-vindas. Eu me senti aliviado na hora. Ela parecia ser gente boa, simpática até. Mas mal eu estendi a mão para apertar a dela, ela recuou como se tivesse encostado numa tomada com 220 volts. Eu tentei entender o que tinha acontecido, perguntei se ela estava bem, mas ela reagiu como se tivesse levado um choque elétrico e saiu pela tangente antes que eu pudesse dizer mais nada. Passou por ali um colega chamado Tsukasa, e ela aproveitou a oportunidade de ouro para mandar ele me mostrar o caminho até o alojamento, alegando que tinha outras coisas urgentes para resolver. Eu e Tsukasa começamos a conversar no caminho e viramos amigos rapidinho. Quando estávamos nos encaminhando para o meu quarto, antes mesmo de chegarmos nas escadas, uma menina caiu literalmente do nada em cima de mim e me mandou para o país dos sonhos. Quando eu voltei à consciência, reconheci a louca que me nocauteou como Kanade, e do lado dela estava a irmã, Haruna. As duas me reconheceram imediatamente e explicaram para o Tsukasa que eram minhas amigas de infância. No dia seguinte, nós 4 almoçamos juntos, e Kanade me entregou um mapa da escola. Eu precisava fotografar os pontos de referência do campus antes da orientação. Então saí em missão fotográfica, até esbarrar com uma menina de cabelo branco meio perdida chamada Shiro, correndo atrás de um coelho fujão. Eu resolvi o problema e capturei o bichinho, e Shiro, em retribuição, se ofereceu para me levar até a sala do conselho estudantil. Chegando lá, o irmão de Shiro, Sikiru, apareceu e me tratou como se eu fosse uma barata no açúcar, dizendo que eu não era bem-vindo por ali. Mas aí surgiu Iori, um loiro simpático que me convidou para tomar chá. Só que quando chegamos na sala do conselho, Erika já estava lá. E aí ela ficou com a cara mais fechada do universo com Iori por ter me deixado entrar, saindo na sequência sem cerimônia nenhuma. Iori deu uma gargalhada, explicou que estava pregando uma peça na irmã de estimação e se apresentou como presidente do conselho estudantil, aproveitando para soltar que Erika tinha se interessado por mim. Mais tarde, naquela mesma noite, Iori deu continuidade ao seu hobby favorito de trollar geral e trocou as cortinas do banheiro, resultando em mim invadindo sem querer o espaço de Erika, que estava em todo o seu esplendor natural, com os canhões apontados para cima. Ela me acertou uma bofetada de afastar a alma do corpo e saiu furiosa enquanto Iori morria de rir do lado de fora. Tsukasa estava tomando banho do lado dos homens e ouviu tudo sobre a brincadeira do Ricardão. Então, quando Kanade apareceu para me entregar uma advertência disciplinar naquela noite, Tsukasa entrou na conversa e esclareceu que não tinha sido culpa minha. Eu, sendo o tipo nobre que sou, decidi me desculpar pela falta de autocontrole mesmo sem ter culpa. E Erika estava escutando tudo atrás da porta. Naquela noite, ela passou pelo corredor onde nós dois estávamos e sussurrou para eu aparecer na árvore do visco no dia seguinte às 5 da tarde. Tsukasa, com aquele olhar de quem sabe de tudo, me avisou que aquele era o cantinho famoso para confissões de amor na escola inteira. E eu senti aquela sensação típica de borboletas migrando para as partes erradas do corpo. Mais tarde, eu fui até a capela para fotografar o ponto histórico da orientação, e o clima sombrio do lugar já foi me jogando para fora antes mesmo de eu abrir a câmera. Mas antes de conseguir bater a foto e dar o fora, eu fui agraciado com a visão perturbadora de Iori mordendo o pescoço de uma aluna ali do lado. O susto foi tão absurdo que eu fiquei paralisado o tempo suficiente para chegar atrasado no encontro com Erika, que depois de esperar muito e não ver nem a minha sombra, foi embora furiosa, deixando um bilhete sincerão sobre o que ela achava do meu nível de utilidade como ser humano. No dia seguinte, foi a cerimônia de entrada da academia, reunindo todos os estudantes no mesmo lugar. Depois que todo mundo tomou posição, eu vi Iori entrar em cena como uma estrela pop, deixando as garotas completamente sem fôlego. Ele subiu no palco e entregou um discurso de cair o queixo de tão brega, arrancando chiliques daquelas que tinham perdido a bússola emocional completamente. Em seguida, foi a vez de Erika. Eu a vi capturar o coração, e outros órgãos, dos rapazes na plateia e entregar um discurso relativamente normal, até o momento em que ela jogou o holofote em cima de mim e me expôs na frente de toda a academia pelo episódio do banheiro e pelo que eu tinha avistado da anatomia dela. As meninas passaram a me ver como um tarado, enquanto os caras exaltados do fundo da arquibancada me transformaram instantaneamente numa lenda. Depois de ter sido exposto publicamente, eu fui para a primeira aula do dia e meus colegas de turma estavam mais interessados em saber o que eu tinha visto do que em qualquer outro assunto. Mas isso foi interrompido abruptamente quando uma garota misteriosa chamada Kiriha entrou na sala e os meninos cochicharam entre si chamando ela de Rainha do Gelo. Ela se sentou. O professor apontou o meu lugar logo atrás dela, e quando eu fui me apresentar, ela me respondeu com 2 palavras mortas e virou as costas. O resto do dia eu gastei tentando encontrar Erika para me desculpar, mas foi tudo em vão, e eu voltei pro alojamento no vácuo. Lá encontrei Kanade promovendo um leilão improvisado de brinquedos bregas deixados por veteranos.
E para meu espanto, a turma sedenta de entretenimento estava hipnotizada, disputando um bicho de pelúcia que alguma garota tinha dormido abraçada. A irmã Shizuko, a orientadora, apareceu com sua famosa frigideira e encerrou o evento na marra, enquanto eu via Kanade e os outros saírem em debandada. Já no quarto, Kanade e Haruna apareceram feito ninjas para um chazinho surpresa. E foi aí que Kanade confessou a verdade. As fotos que ela tinha me pedido não eram para desafio de orientação nenhum, mas sim para um panfleto que ela estava montando por conta própria. Derrotado e com a veia da testa latejando, eu bebi o chá que Haruna preparou e fui dormir. No dia seguinte, eu vi os resultados de uma prova simulada afixados. Tsukasa nem se deu ao trabalho de olhar, mas eu vi que Erika era a primeira da turma em todas as matérias. Menos em matemática, onde Kiria mais uma vez levou a coroa para casa. Naquela aula, eu fiquei olhando fixamente para a nuca da rainha do gelo liofilizada quando avistei pela janela o coelho de Shiro correndo solto pelo campus. Depois acabei encontrando Shiro a ponto de chorar, me explicando que o coelho tinha escavado um buraco e fugido da gaiola. Eu prometi ajudar. Sikiru apareceu do nada e entendeu tudo errado sobre o que eu estava fazendo com a irmã dele. Mas o mal-entendido foi esclarecido e a busca teve início. Enquanto Shiro e Sikiru pediam ajuda a Erika e Iori, eu envolvi minha turma na missão, e logo se formou uma força-tarefa de resgate do coelho. Kiriha, porém, não compartilhava nenhum fio do entusiasmo do grupo. Quando eu me aproximei dela para convidar, ela soltou uma piadinha sombria sobre caça ao animal, me deixando com o cabelo em pé enquanto eu batia em retirada. Mais adiante, eu passei pelo campo de esportes onde uns caras jogavam futebol e avistei Erika perto dali. Antes que eu chegasse até ela, o coelho apareceu em plena trajetória de colisão com uma bola que saiu dos limites do campo. Antes que Erika conseguisse reagir, eu mergulhei na frente do animal e levei a bolada, saindo machucado. Eu virei o herói da vez, disse que estava bem, e eu a vi se aproximar com um sorriso genuíno, estendendo a mão, mas recuando rapidinho como sempre. Eu, desconfortável com os subtons temperados da situação, saí fora, com a imagem perturbadora de Iori como vampiro ainda gravada na minha memória. Depois disso, eu vi Shiro sendo finalmente reunida com o coelho, e Sikiru disse para ela me agradecer. Naquela tarde, quando eu estava lamentando mais um dia sem conseguir me desculpar com Erika, ela materializou do nada ao lado de mim e nós dois fizemos as pazes. Finalmente demos a mão de verdade. Ela me perdoou por ter dado um bolo nela e me deixou claro que o incidente do banheiro tinha sido orquestrado pelo irmão dela. Enquanto isso, eu não sabia, mas Sikiru trouxe para Iori os resultados de uma análise do meu sangue que estava no lenço, e os dois ficaram chocados ao descobrir que eu escondia mais do que aparentava. Agora, oficialmente parte do grupinho esquisito de Erika, eu a vi caminhando junto com todos nós para a escola toda manhã. Estranha, mas tentando se encaixar depois de uma eternidade de isolamento social. Quando Kanade estendeu um convite para um chazinho exclusivo no meu quarto, eu percebi que Erika sentiu aquela mistura de animação e terror típica de quem não sabe como se comportar em ambientes sociais. Mas ela acabou convidando Shiro para ir junto. Eu estava completamente alheio ao fato de que o irmão de Erika me estudava com a dedicação de um cientista analisando uma cobaia. Eu percebi que o presidente do conselho estudantil parecia ter encontrado seu próximo prato favorito, embora o interesse dele fosse claramente além da fome. Eu notava algo calculado na forma como ele acompanhava minha rotina, olhando de corredores, aparecendo perto durante os almoços, aquele olhar de quem está planejando o próximo passo. No refeitório, durante o almoço de costume, minha realidade financeira ficou bem evidente quando eu fiquei olhando com desejo para os pratos premium que estavam completamente fora do meu orçamento. Eu me sentei feito um coitado e ataquei o meu macarrão de sempre. A minha tentativa patética de fazer a refeição básica parecer mais satisfatória roubando do prato de Tsukasa não enganou ninguém. Haruna veio com a generosidade no modo silencioso e deslizou uma porção de salada para mim sem fazer alarde. Tsukasa seguiu o exemplo, trocando disfarçadamente pedaços melhores do prato dele pelo meu macarrão triste, transformando o almoço num compartilhamento coletivo que deixou o refeitório um pouco menos solitário para mim. Enquanto a gente conversava sobre assuntos de escola, eu via a atenção de todo o refeitório se desviar subitamente para Kiriha, que acabara de cometer um crime culinário ao despejar um pacote inteiro de pimenta em pó na comida já apimentada e começar a comer como se fosse bala de menta. Eu assisti horripilado junto com os outros enquanto ela devorava a bomba vulcânica sem piscar, solidificando ainda mais a reputação dela de fenômeno psíquico inexplicável. Naquela tarde, depois de sobreviver ao episódio do seriado de luta de sumô favorito de Kanade, eu fui pro quarto onde Erika apareceu nervosamente pro chazinho combinado. Ela trouxe Shiro junto e a festa foi animada o suficiente para terminarmos planejando sair para compras na cidade no fim de semana. A aventura de sábado foi aquele pacote completo. Lojas, provações de roupas ridículas, construção de castelo de areia na praia, brincadeiras na água. E terminou com Erika me puxando de lado para um aviso ominoso sobre as verdadeiras intenções do irmão dela. De volta à escola na semana seguinte, eu percebi que o comportamento de Iori escalou de observação sutil para stalking declarado.
Até que finalmente ele me encurralou sozinho no vestiário depois que a maioria dos alunos tinha ido embora, me convidando casualmente para uma partida particular na sala do conselho depois do horário. O convite soava inocente, mas quando eu apareci relutante naquela tarde, Shiro já estava lá para servir chá. Ela preparou toda uma cerimônia de chá elaborada antes de Iori, diplomática mas firmemente, mandá-la embora, nos deixando sozinhos. O que começou como um jogo inocente tomou um rumo profundamente perturbador quando o presidente do conselho simplesmente se esfaqueou no braço com um abridor de carta, observando minha reação horrorizada com entretenimento genuíno enquanto o ferimento se regenerava na minha frente. A demonstração casual serviu como um lembrete chocante do status vampiro de Iori. A imagem vívida de ter o meu sangue sugado lentamente por presas de vampiro quase me mandou direto para a UTI de terror. Quando eu achava que ia virar jantar, Iori revelou tranquilamente que não pretendia me comer. Queria apenas que eu entrasse pro conselho estudantil, já que agora eu conhecia o segredo guardado às 7 chaves deles. A alternativa era ter a minha memória completamente apagada, igual ao que tinha acontecido com aquela garota na capela que eu flagrei Iori lanchetando. Foi nesse momento que Erika chegou na hora certa, e genuinamente preocupada com o que o irmão imprevisível podia fazer comigo, o primeiro amigo de verdade que ela tinha, tentou intervir. Iori pregou mais uma peça, e Erika ficou responsável pelo apagador de memória, já que havia revelado sua natureza de vampira. No fim das contas, eu tomei minha decisão. Não ia entrar pro conselho. Preferia ser um broke creep com as memórias intactas do que me tornar amigo dos vampiros. Eu sempre fui um solitário, afinal. Mais tarde, na praia, ao pôr do sol, eu vi Erika desmoronar em lágrimas porque ela não queria apagar as minhas memórias preciosas. Ela estava completamente arrasada com a ideia de que eu preferia esquecer tudo o que tínhamos vivido junto com o grupinho. Depois de muito pensar em Kanade e na turma que provavelmente estava me esperando no alojamento, eu caí na real. Ter amigos sobrenaturais não é assim tão terrível, especialmente quando eles claramente se importam comigo. Eu decidi entrar pro conselho estudantil, uma escolha que deixou Iori e Sikiru extremamente satisfeitos com o resultado inesperado da elaborada estratégia de recrutamento deles. Eu, o espiãozinho, comecei o dia seguinte empolgado com a ideia de fazer parte do conselho estudantil de sugadores de sangue. A realidade de trabalhar ao lado de vampiros de verdade parecia surreal pra mim, mas eu estava decidido a aproveitar ao máximo essa oportunidade bizarra que tinha caído no meu colo. No escritório, Iori me deu um curso intensivo sobre as habilidades sobrenaturais deles, detalhando tudo o que eu precisava saber sobre a sociedade vampírica. Eles têm todos os traços típicos de vampiro que eu esperaria dos filmes e livros, exceto que adoram tomar sol e comem alho no café da manhã como se fosse um suplemento vitamínico. Iori revelou ser um vampiro antigo com séculos de experiência, tendo testemunhado eventos históricos incontáveis enquanto mantinha a aparência jovem. Já Erika tem a mesma idade que eu, apesar do status vampírico, e tem uma fraqueza peculiar por comida extremamente quente que a faz reagir de formas suspeitas. A família deles é a mais poderosa e proeminente da ilha, com influência política e social que vai muito além dos muros da escola. E eles tinham uma amizade histórica com a família de Shiro e Sikiru. Depois da sessão de orientação vampírica, Iori fez um pedido que me pegou de surpresa. Ele me pediu que eu construísse um relacionamento mais sólido com Erika, alegando que o encontro bizarro no banheiro nos tornou parceiros sem segredos entre nós. O comentário constrangedor fez a irmã mortificada perder completamente o controle e enfiar a cabeça dele na parede com força suficiente para deixar uma marca. Depois da sessão educativa sobrenatural, Iori me levou até a sala de aula para me apresentar como o organizador-chefe do tão esperado festival esportivo daquele ano. Eu vi os alunos ficarem indignados que o ídolo Twink não fosse organizar o evento pessoalmente como nos anos anteriores, mas eles me aceitaram relutantemente depois que eu entreguei um discurso que consideraram brilhante, embora Iori acreditasse apenas como transformar um servo em mérito. O novo cargo exigente me manteve incrivelmente ocupado com reuniões de planejamento sem fim e uma montanha de papelada, tornando-me ocupado demais para os chazinhos de sempre. Eu consegui conciliar marcando sessões noturnas com a turma, que me apoiou incondicionalmente, apesar do caos na minha agenda. Enquanto discutíamos minhas novas responsabilidades com salgadinhos e bebidas, eu percebi que Haruna ficou particularmente ansiosa para me ajudar com o que fosse preciso. Ela se lembrou de como eu escrevia cartas motivacionais tocantes para ela durante momentos difíceis no passado, e queria retribuir o favor sendo presente agora. Mais tarde, trabalhando em pesquisas e referências no arquivo empoeirado do conselho, eu consegui criar um laço bem mais forte com meu melhor amigo vampiro, enquanto examinávamos fotografias antigas juntos. As imagens mostravam Iori posando com ex-alunos de décadas passadas, com aparência completamente inalterada, enquanto os estudantes humanos ao redor já tinham crescido e envelhecido faz tempo. Eu tive um lampejo de genialidade e usei a vasta experiência de transferido em série para criar o melhor festival esportivo que a academia já viu. Eu até fui até a cidade com Shiro para conseguir patrocinadores nos comércios locais, já que nenhum dos outros membros do conselho queria embarcar na minha abordagem não convencional.
Eu vi Shiro ficar feliz em me acompanhar na missão paralela, já que sair e interagir com pessoas normais não era algo que ela estava acostumada, dada a criação Sheltered que teve como membro de família ilustre. Essas saídas viraram mini-aventuras para nós dois. Durante a caça aos patrocinadores, visitamos lojas e restaurantes variados, com eu praticando minhas habilidades de persuasão enquanto Shiro me observava. Os comerciantes ficaram surpreendentemente entusiasmados, justamente porque ela estava comigo. Conseguimos doações de comida, decoração e até premiação em dinheiro para as competições. Shiro abriu o jogo sobre a reputação da família e como nunca tinha saído da ilha em toda a sua vida, o que me levou a prometer levá-la numa viagem para fora da ilha como forma de agradecimento. Conforme os preparativos avançavam, eu me joguei em cada detalhe do processo. Organizei reuniões de comitê, coordenei com os clubes e verifiquei pessoalmente a montagem das barracas e atividades. A minha abordagem hands-on fez os outros estudantes aqueceram para mim e se oferecerem para ajudar onde pudessem. Eu vi Erika me olhando trabalhando duro e começando a caminhar em minha direção para ajudar, mas ela ficou chocada quando uma porção de alunos apareceu antes dela. Eu percebi que, ao final do período intenso de preparação, eu tinha me tornado bastante popular entre os estudantes, que misteriosamente me perdoaram pelas espiadas suspeitas desde que eu cheguei à escola. A minha transformação de pária social a líder estudantil respeitado não passou despercebida por Iori e Sekiro, que observaram meu progresso com interesse genuíno e ficaram completamente satisfeitos com a escolha estratégica deles. Por fim, chegou o dia do festival esportivo. Eu dei um começo memorável, esquecendo o discurso de abertura por conta do meu banco de memória de 500 megabytes. Iori me provocou da plateia, lembrando do incidente do banheiro, agitando o público, e eu rapidamente avancei para a cerimônia do juramento antes de dar início ao festival. O primeiro evento foi os 100 metros rasos, onde eu vi Kiriha ficar em segundo lugar com total indiferença e começar a sair andando em modo nonchalant. Eu a detive e disse que ela tinha ido bem, mas ela dispensou o meu elogio e seguiu em frente sem se impressionar com as minhas palavras. Em seguida, veio os 400 metros rasos, onde Kanade me implorou para fazer a narração. Quando eu perguntei por quê, ela me explicou que Haruna estava na corrida e ela não queria ficar o tempo todo louvando a irmã querida. Antes que ela elevasse o fator bizarro da situação, eu tomei o microfone dela e comecei a narrar a corrida com Haruna e Erika na frente. No entanto, eu comecei a medir a distância entre elas em comprimentos de cavalo. Quando Erika venceu, ela foi direto para a cabine de narração e me entregou um golpe de acabamento nível Mortal Kombat por tê-la chamado de égua selvagem. O resto do dia foi cheio de palhaçadas e travessuras enquanto todo mundo se divertia à beça. Eu vi gente da cidade aparecer tanto como patrocinadores quanto como espectadores. Porém, meus assistentes bagunçaram a distribuição de prêmios e agora estávamos com déficit. Eu fiz o cálculo mental na hora e me lembrei do aniversário de Haruna, quando eu e Kanade não tínhamos dinheiro suficiente para o presente dela. Então demos um voucher prometendo o presente para depois. Eu propus a mesma ideia à equipe e pus os assistentes fazendo os vouchers enquanto eu ia implorar para adultos e comerciantes por mais prêmios patrocinados. Eu vi os adultos animados concordarem, já que claramente estavam se divertindo muito vendo os competidores suados disputarem. Depois de resolver isso, o grupo se sentou para almoçar onde todos comemos demais graças a Haruna ter ido longe demais na cozinha. Ela até fez o meu macarrão frito favorito porque queria eu ativo para a corrida de 3 pernas que faríamos juntos, possivelmente de olho na minha terceira perna. Mas eu revelei que não podia participar do evento que eu mesmo tinha organizado e tentei disfarçar a decepção que senti. Eu vi Kiriha passar por ali e zoar minha performance de bonzinho antes de sair depois de irritar Erika. Eu a segui até um canto isolado e tentei convencê-la a participar da diversão, mas fui chamado de volta à tenda principal antes de conseguir conversar mais. Logo, o festival retomou com uma versão de queimada de balões d'água. Assim que o jogo começou, eu vi Kanade levar um banho em segundos, agitando os caras ao redor com uma vista aérea do que ela tinha sob a camisa. Ela saiu correndo de vergonha, marcando todos os encaradores de melão com adesivos de punição disciplinar no caminho. Enquanto isso, eu vi Shiro sendo dominada em campo. E apesar de estar no time adversário, Sekiro apareceu para resgatá-la dos balões. Iori, por outro lado, ficou com a cabeça nas nuvens se vangloriando de nunca ter perdido no esporte aquático, apesar de ser a primeira vez que ele era organizado. Quando o tempo do jogo acabou, os estudantes se reuniram para a corrida de 3 pernas. Mas Haruna tinha torcido o tornozelo mais cedo e não conseguia mais competir, me deixando sem parceira. Eu ouvi os estudantes por perto cochichando entre si sobre como não podiam fazer equipe comigo. Então eu abordei Kiriha e implorei para ser seu parceiro de corrida. Depois de ver o entusiasmo nos olhos de todos, ela aceitou a contragosto, mas me avisando para não ter expectativas. Eu vi Haruna começar a trançar o cabelo de Kiriha, confessando que queria ser amiga dela faz um tempão. Finalmente a corrida começou, e eu vi a Erika na frente com a parceira. Eu larguei o orgulho e disse pra Kiriha que todo aquele papo de só se divertir podia ir pra outro lugar. Eu queria ganhar sim. No intervalo da corrida, as meninas foram trocar de fantasia, e eu vi Kiriha sair com uma fantasia de empregada doméstica adorável, deixando todos os meninos em estado alterado.
Erika demorou uma eternidade, e quando finalmente saiu, estava com uma fantasia de pato de um programa popular que a deixou desequilibrada, resultando na minha vitória junto com Kiriha. No fim, o festival foi um sucesso retumbante, com os patrocinadores já animados para o ano seguinte. Iori ficou genuinamente satisfeito com o sucesso e de presente me deu uma chave do quarto dele. O punho de Erika foi rápido em esclarecer o mal-entendido para mim, avisando que era a chave do covil do diabo para praticidade. Eu perguntei por onde Kiriha tinha sumido depois da corrida, mas ninguém sabia. Enquanto alguns alunos me puxavam para um after party, eu gritei de volta para Erika, que estava curtindo o novo cargo de membro do conselho estudantil, e eu a vi sorrir. Alguns dias depois, eu encontrei Haruna no corredor movimentado durante o intervalo do almoço, colocando cartazes coloridos para os informativos do mês de serviço comunitário que a escola organiza anualmente. Eu fiquei surpreso e levemente irritado que Iori não tinha me informado sobre esse evento importante. Afinal, o conselho estudantil era para dar suporte direto para todas as atividades grandes da escola. Eu me perguntei se era mais um teste ou se simplesmente tinham esquecido de me incluir nas reuniões. Enquanto ajudei Haruna a distribuir os panfletos pelos murais da escola, os dois fomos seguidos com persistência por Kanade, que espiava de atrás de armários convicta de que a irmã estava loucamente apaixonada por mim, sem nenhuma evidência concreta para embasar a teoria romântica. 6 anos atrás, quando eu contei para Haruna sobre os planos da minha família de deixar a ilha por causa da transferência repentina do meu pai, nós dois fizemos uma promessa sincera de manter contato por cartas manuscritas. A distância parecia administrável quando éramos jovens e otimistas sobre manter a amizade à distância. Essas cartas se tornaram o elo entre nós durante os anos de separação. No quarto, eu estava tranquilamente folheando essas cartas preciosas quando flagrei Kanade me espiando pela fresta da cortina. Sem hesitar, eu a agarrei pela gola e a levei de volta para a irmã imediatamente, exigindo explicação pelo comportamento de vigilância cada vez mais estranho. Eu vi Kanade tentar parecer inocente, mas a expressão culpada dela entregou completamente os esquemas de casamenteira. Nos dias seguintes, tanto Haruna quanto eu começamos a notar comportamentos ainda mais esquisitos que o normal de Kanade, que se dedicava excessivamente a nos cutucar como casal durante as conversas em grupo e tentando desesperadamente nos romancear por todos os meios, desde nos deixar sozinhos até comentários sugestivos sobre como ficávamos bem juntos, passando por deixar só Haruna me servir chá. Em determinado momento, eu percebi que Haruna ficou preocupada que a irmã tivesse ficado obcecada comigo também e estivesse manipulando para chegar no mesmo resultado romântico. Finalmente, chegou o dia do evento especial de limpeza organizado pelo Conselho Estudantil para divulgar os uniformes novos de serviço comunitário. Os membros do conselho ainda não tinham se dado ao trabalho de me informar sobre os detalhes específicos do evento, e eu logo descobri exatamente por que tinham me mantido no escuro. O presidente manipulador e temperamental estava usando a natureza dos homens para fazer jogos mentais calculados com toda a população masculina estudantil, tendo projetado estrategicamente fantasias especiais de limpeza para as alunas que as faziam parecer exatamente o tipo de empregada que rouba marido da esposa legítima. Eu vi o plano manipulador funcionar perfeitamente dentro das expectativas, e a multidão de alunos entrar completamente no espírito da faxina assim que o sangue migrou para o lugar errado. O entusiasmo pelo mês de serviço comunitário disparou, vendo a irmã tímida em cima do palco com o uniforme chamativo. Eu vi Kanade imediatamente agarrar o meu braço e me arrastar para a primeira fila para ter a melhor visão possível. Ela praticamente nos forçou a posar para a foto de casal, enquanto lançava em cima da irmã a frase do amor irmão autossacrificial. Mas tudo isso deixou Haruna furiosa, e ela saiu do palco totalmente brava e envergonhada com o show público que a irmã tinha organizado sem permissão. Eu ouvi ela se sentir manipulada e exposta na frente da escola inteira, revelando que a irmã estava sendo excessivamente performática, porque Haruna tinha sofrido um acidente e perdido as memórias. Depois que eu saí da ilha todos aqueles anos atrás, Haruna se envolveu num acidente sério que apagou convenientemente as memórias do ano inteiro em que ela havia desenvolvido nossa amizade. O trauma na cabeça foi severo o suficiente para causar amnésia seletiva, apagando períodos específicos enquanto deixava outras memórias intactas. Sentindo uma culpa esmagadora pelo acidente da irmã, que aconteceu enquanto ela devia estar de olho nela, Kanade passou a se dedicar completamente a fazer Haruna feliz a qualquer custo. Ela se culpava por não ter evitado o acidente e se comprometeu a uma vida de serviço para compensar o que considerava ser sua falha como irmã protetora. Ela tinha assumido erroneamente que Haruna e eu éramos mutualmente apaixonados com base em fragmentos de conversas e cartas que ela observou, e foi por isso que extrapolou completamente no papel de casamenteira. Eu tomei um tempo para explicar cuidadosamente para as duas irmãs que eu e Haruna somos apenas amigos de infância que se reencontraram depois de anos separados. Nada mais romântico do que isso. Depois de ouvir os dois lados da história e entender a raiz do conflito, eu conversei em particular com Haru para abordar a questão de verdade. Eu expliquei que Haruna não gostava do fato de que a irmã estava sacrificando a vida inteira e felicidade pessoal para torná-la feliz,
e que esse era o motivo real pelo qual ela estava distante e se recusando a falar com ela ultimamente. Então eu a encorajei a encontrar Kanade no velho cantinho delas perto do Visco, onde as irmãs finalmente tiveram a chance de expressar os sentimentos verdadeiros, uma à outra, aberta e honestamente pela primeira vez em anos. Eu ouvi Haruna confessar que a fraqueza física que a acompanha desde o nascimento por conta de uma condição crônica a fazia sentir ciúmes secretos da irmã perfeitamente saudável. No entanto, depois do acidente que apagou as memórias, ela não gostava de ver a irmã, outrora alegre e despreocupada, se tornar completamente focada em fazê-la feliz, enquanto ela mesma ficava como personagem secundária da própria história de vida. Kanade, por sua vez, se sentia péssima por ter deixado a irmã doente se machucar enquanto estava se divertindo sem pensar. Ela tinha dedicado todo o tempo livre a compensar o que percebia como fracasso, ajudando Haruna em absolutamente tudo. Foi aí que eu revelei que, mesmo depois do acidente que apagou as memórias, Haruna continuou mandando cartas para o meu endereço antigo. Apesar de ter esquecido completamente quem eu era, nós dois nos reencontramos naturalmente e trabalhamos juntos para criar memórias inteiramente novas enquanto honrávamos o laço antigo. O trio, agora reunido e finalmente entendendo as motivações e sentimentos um do outro, tomou um momento para lembrar dos desejos sinceros que fizemos ao Santuário do Visco anos atrás quando crianças, que era eu voltar para eles. Eu vi Erika colocar um nerd tímido no lugar, depois que ele tomou uma chance romântica desesperada com ela durante o intervalo do almoço no pátio. Ele confessou os sentimentos, mas ela o despachou imediata e eficientemente, mantendo sua regra pessoal rígida contra qualquer tipo de relacionamento, já que considera isso atividade puramente humana, que não diz respeito a vampiras como ela. Logo após rejeitar o coitado, ela me encontrou perto do prédio principal, e eu fiz aquele clássico truque do cabelo, ajeitando casualmente uma mecha que ficou presa na gola dela. Eu percebi que Iori observou essa interação inocente do outro lado do pátio, com interesse aguçado, notando como eu me aproximo naturalmente dela e como ela não me afasta imediatamente como faz com outros estudantes. Mais tarde, naquela tarde na sala do conselho, eu descobri por acaso, numa conversa casual, que era o aniversário de Erika, um fato que aparentemente ninguém mais se importava. Eu saí do escritório na primeira oportunidade que tive, usando uma comissão como desculpa para conseguir algo para a vampira. Enquanto isso, eu vi as alunas limpando a piscina da escola em fantasias de empregada para prepará-la para o dia de natação e gala esportiva combinados. A piscina não era usada faz semanas e precisava de uma boa esfregada. Eu vi Iori e Sikiru aparecerem para ajudar com os esforços de limpeza, cada um com seus motivos ulteriores. Iori para a dose diária de validação feminina, Sikiru para a limpeza performativa em favor da irmã. Ao retornar para o escritório mais tarde, eu trabalhei diligentemente na papelada de planejamento de eventos com Erika. Uma entrega de sushi chegou ao escritório, endereçada a mim, o que confundiu Erika, já que eu não tinha mencionado ter pedido comida. Depois de pegar o pacote verdadeiro com Tsukasa, que estava me ajudando na missão secreta, eu o apresentei para Erika com nervosismo animado. Eu tinha conseguido encomendar um buquê lindo de flores frescas e pedi a Tsukasa para buscar na floricultura, já que eu precisava estar no escritório. Depois de dar para a vampira solitária o primeiro presente de aniversário da vida dela, ela me agradeceu com lágrimas se formando nos olhos normalmente frios e imortais. O gesto a atingiu mais fundo do que eu esperava, já que ser imortal significa que vampiros, tradicionalmente, não celebram aniversários nem marcam a passagem do tempo. De volta ao quarto particular dela mais tarde, eu imaginei que, enquanto ela tentava encontrar o lugar mais especial para expor o presente precioso, onde ia vê-lo toda manhã, ela passou por uma série de ataques cardíacos pelo impacto emocional avassalador. A fisiologia vampírica dela não estava acostumada a processar sentimentos positivos tão intensos, e o peito continuou apertando com aquele calor desconhecido. Depois que o conselho estudantil decidiu combinar a gala esportiva com um dia de piscina para maximizar a participação e diversão, eu vi a escola inteira vestir os trajes de banho com animação. O evento prometia ser um dos destaques do semestre, com competições e natação casual acontecendo simultaneamente. Eu soube que Shiro, que estava se trocando no vestiário feminino com as outras alunas, completamente esqueceu como tirar a camisa quando a variedade de melões desenvolvidos ao redor dela a fez se sentir completamente inadequada quanto ao próprio desenvolvimento físico. Eu vi os alunos ficarem muito mais focados na irmã Shizuko, que apareceu à beira da piscina com toda a indumentária conservadora clerical no dia em que deveria exibir os atributos sagrados à comunidade estudantil. Iori, por outro lado, não teve nenhum problema em exibir o corpão esculpido de Twink para as meninas, que enlouqueceram com os pickings estratégicos e poses calculadas. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e apreciava cada segundo da atenção. Até Erika se encher e jogá-lo na piscina à força. Eu e Erika, eu que continuava me distraindo com os melões dela apesar de tentar focar no trabalho, coordenamos o evento inteiro à beira da piscina. Gerenciamos inscrições, controlamos os tempos e garantimos que o equipamento estivesse funcionando. Eu vi Kanade servir como animadora do programa pelo sistema de som da piscina para dar início às corridas e eventos competitivos com energia contagiante.
Perto do fim do dia agitado, eu a vi organizar um evento especial no estilo eliminatória que deixou todos animados. Ela reuniu todos os praticantes masculinos de judô e organizou um jogo intenso, onde eles tinham que capturar as toucas vermelhas nas cabeças das meninas.